paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Já tomou o seu café nessa manhã? Convido você a tomar o seu café comigo, escutando a palavra de Deus. Nessa manhã, a palavra que eu quero deixar para você meditar está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 22, quando o apóstolo Paulo ele escreve dizendo: porque toda a criação geme com dores de parto até agora. Por que o apóstolo Paulo coloca essa colocação? Porque todos nós gememos com dores de parto. Toda a criação geme com dores de parto. A colocação de gemer aí é no sentido de sofrimento. Então Paulo está dizendo que toda a humanidade ela sofre até hoje. Quando Paulo coloca isso, ele está se referindo quando o pecado entrou no mundo através de Adão e através de Eva. Depois que o pecado entrou, trouxe as dores, a consequência do pecado tornou dor, desespero no homem. Quando Adão peca com Eva no jardim do Éden, eles começaram a sentir dor, sofrimento. Quando Deus desce para falar com Adão e para falar com Eva, está escrito que Adão se esconde com vergonha de Deus. Ora, antes de eles viver sem pecar, eles não tinham vergonha do Criador. Logo eu entendo que o pecado trouxe vergonha para Adão. Deus fala: Adão, por que tu se escondes? E Adão responde: porque ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi, porque eu estava com vergonha. Deus logo diz: porventura tu comeste daquilo que eu falei para tu não comer? Entenda isso. Quando Paulo fala porque toda a criação geme com dores de parto até agora, Paulo está se referindo a isso. O pecado no homem, o pecado na humanidade tem feito a criação de Deus gemer, sentir dor, agonia. A gente vê a consequência do pecado quando o pecado entrou na vida de Davi, através quando ele caiu com Batseba. Veja o tamanho da dor que Davi sentiu. Davi sentiu a dor por Absalão ter matado seu filho Aminon. Davi sentiu dor quando Aminon abusou da sua filha. Davi sentiu dor quando Absalão tentou tomar o seu reinado. Davi sentiu dor quando Absalão morreu. Davi sentiu agonia, sentiu dor, a consequência do pecado. Entenda isso nessa manhã. Cuidado e presta atenção. A Bíblia nos ensina, Tiago ensina dizendo: se submetei vós à vontade de Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Entenda isso. Como é que você pode fazer para se submeter à vontade de Deus? Obedecendo a palavra de Deus, coisa que Adão e que Eva não fez. Quando Deus disse a Adão: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas uma que está no meio do jardim vocês não podem comer e nem tocar, porque no dia que vocês delas comer ou tocar, vocês morrerão. Entenda isso. Adão ali, ele não se submeteu à vontade de Deus, por isso que eles não tiveram a força para resistir ao diabo. Adão e Eva não resistiram ao diabo e comeram aquilo que Deus havia proibido. Se Adão e Eva tivessem se submetido à vontade de Deus, qual era a vontade de Deus para Adão e para Eva? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí você aí do outro lado, você tem se submetido à vontade de Deus? Porque quando você se submete à vontade de Deus, você obedece o que está escrito. Se a palavra diz: não posso adulterar, não adultere. Não posso cobiçar, não cobice. Não posso fornicar, não fornique. Não posso enganar o meu irmão, não engane. Porque você fazendo isso, você está se submetendo à vontade de Deus. Ou seja, cada vez que você obedece a palavra de Deus, você recebe força de Deus através do Espírito Santo, ousadia de Deus através do Espírito Santo. E quando o diabo vier te tentar, você vai ter força para o resistir.
e ele vai fugir da tua vida. Quer um exemplo? José, quando estava no Egito, José se submetia à vontade de Deus. Está escrito, José não se corrompia, José sendo escravo, José obedecia a Deus. José sendo servo de Potifar, José obedecia a Deus. Quando a mulher de Potifar tentou José para fornicar com ele, para o trair, o esposo dela, José soube falar e resistir ao diabo. Não, longe de mim fazer isso, porque aí eu estarei pecando contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Entenda, José fugiu, José correu do pecado, se submeteu à vontade de Deus antes e teve força para resistir o diabo. Você tem feito a vontade de Deus para quando você precisar, você resistir ao diabo e ele fugir de você? Porque o que Paulo escreve aí em Romanos capítulo 8, versículo 22, toda a criação geme com dores de parto até agora. Paulo está ensinando uma coisa, porque ninguém escapa da consequência do pecado e toda a humanidade até hoje sofre por causa do pecado de Adão e de Eva. Mas entenda, Paulo também escreve no livro de Romanos, assim como a morte veio pelo homem, também a vida veio pelo homem. Assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Cristo Jesus nessa manhã, através da sua palavra, está dizendo, o sofrimento que Adão e que Eva trouxe através do pecado, quando você entrega a tua vida a Jesus de Nazaré, é quebrado essa maldição e você tem a força do Espírito Santo para viver sem pecar, para viver uma vida que não seja pecaminosa. E aí você vai ter força para suportar as dores dessa vida, resistir às opressões dessa vida, porque você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Então pense bem antes de você pecar, antes de você mergulhar neste mundo que tanto traz dor. Faça como a palavra diz, se submeta à vontade de Deus. Aí você vai ter força para resistir o diabo e ele vai fugir de você. Deus te abençoe em nome de Jesus.